Instalação de sprinklers. Vamos abrir o nosso projeto. Abrir a prancha do pavimento térreo. E acionando o Insert Block, vamos buscar o desenho arquitetônico, clicando em Browse e localizando no disco o DWG do térreo. Indicamos um ponto para inserção e, utilizando o comando Move, movemos a arquitetura para dentro da folha. Na região do salão de festas, vamos elaborar a instalação de sprinklers. Para facilitar as instalações de sprinklers, vamos importar da pasta Arquivos DWG, o exemplo projeto, o esquema sprinkler. Vamos inserir aí como um bloco e posicionar sobre a arquitetura. Então, previamente, realizamos aqui um estudo para a distribuição dos sprinklers. Podemos aí visualizar na distância entre os sprinklers de 2,32. Então, sabendo disso, acionando a ferramenta do dimensionamento, chuveiros automáticos e sprinklers, vamos encontrar várias opções de cálculo, onde aí teremos a tabela da NBR 10897. Teremos os graus de risco, risco leve, ordinário, extraordinário, onde selecionado poderemos visualizar a relação de edificações que se enquadram nessa categoria. E aí, no nosso caso, o edifício residencial, então, risco leve. Vamos entrar com a quantidade de chuveiros alimentados. Então, por exemplo, quero calcular essa geral, a tubulação que vai alimentar toda essa rede de sprinklers. Então, ao todo, temos aí 1, 2, 3 vezes 4, 12 chuveiros a serem alimentados por essa geral. Os chuveiros vão ser instalados somente acima ou abaixo do forro, e a distância entre os chuveiros é menor que 3,70, como tínhamos visto ali pelo DIST. Indicado, já podemos visualizar a bitola da tubulação necessária na geral, que são aí 65 milímetros. Então, conhecido o diâmetro da tubulação geral, para este sentido a gente já tem, uma redução aí para 3 chuveiros. Indico então a quantidade 3 e, clicando em qualquer outro campo, já posso visualizar que a tubulação necessária para alimentar esses 3 chuveiros é de 32 milímetros. E à medida que a gente vai consumindo, quero saber qual o diâmetro para alimentar um chuveiro. Aí, no caso, 25 milímetros. Já para este outro lado, neste trecho, teremos aí 9 chuveiros. Indicado, eu tenho que então vir com uma tubulação de 50. Então, o cálculo pela tabela da NBR é um processo aí manual, onde eu vou indicando trecho a trecho as quantidades de chuveiros acumulados naquele trecho, obtendo então as bitolas necessárias. Outra forma para realizarmos o cálculo da instalação de sprinklers é elaborando o desenho da instalação. Então, da mesma forma que vimos nos comandos de instalação de água fria, podemos também elaborar a instalação
dos sprinklers, utilizando o mesmo comando do 3D ou do desenho isométrico. Então aqui, utilizando o comando para converter, teremos aí, né, a visualização isométrica do salão de festas, onde poderá, utilizando os comandos de cursor isométrico, efetuar o traçado da tubulação, dessa tubulação, né, de sprinklers. Então, visualizado aí, trazendo o desenho isométrico, podemos, na ferramenta de dimensionamento, né, além de poder elaborar manualmente o desenho da instalação, no dimensionamento chuveiros automáticos sprinklers, vamos encontrar a opção para desenhar a tubulação em espinha de peixe. E aí, no caso, eu vou informar o número de chuveiros no ramal. Então, aí, no meu caso, eu tenho um chuveiro no ramal e 2 do lado oposto. Depois, eu vou informar o número de subidas na subgeral. De um lado eu tenho 1, 2, 3 subidas e do outro lado somente uma. Vou informar a distância do chuveiro abaixo do ramal. Vai ficar aí a uns 40 centímetros. E a distância do ramal abaixo da subgeral, que vai, por exemplo, ficar aí uns 30 centímetros abaixo. Vou informar a distância entre os chuveiros no ramal. Então, antes disso, tirei um dist e verifiquei que a distância entre eles é de 2,33. E vou informar a distância entre os ramais, onde aí, no caso, foi tirado o dist e lido na 2,32. Então, dando um OK, vamos selecionar o tubo a ser utilizado, né, seguindo então as solicitações do próprio comando. Vou utilizar aí o tubo de aço galvanizado de 0,5 polegada e vou pedir para ele dimensionar, né? Se for preciso maior, ele mesmo já me informa o aumento desse diâmetro do tubo. Clicando em inserir, eu vou selecionar a conexão que vai representar o chuveiro. Então, aí no meu caso, a luva, né, de 0,5 polegada, que é o mesmo diâmetro do tubo que eu estava usando, e o desenho unifilar isométrico em planta. Então, clicando em inserir, na sequência, vou selecionar a conexão que vai ser utilizada nas curvas, o cotovelo de 90, nos T's, o T aí de 90, aço galvanizado, e vou informar a localização, né, dessa instalação. Então, eu posso indicar aqui embaixo, né, mas geralmente ele vai estar ali numa elevação de uns 2,90 metros, por exemplo. Dado o clique, vou selecionar o risco em que se enquadra a minha edificação, risco leve, a área de aplicação, aí no nosso caso, de 108,46 metros quadrados, a densidade, né, do nosso chuveiro, a área coberta pelo chuveiro em metro quadrado. Então, a área aqui coberta por 1 vai depender também, né, do tipo. E atribuído, vamos ter a vazão. Informa o tipo de chuveiro,
o diâmetro nominal, o fator K, que também já varia de acordo, né, com o tipo de chuveiro selecionado. E ao clicar em OK, na sequência ele já pergunta se eu desejo realizar o cálculo hidráulico. Clicando em sim, localizado o caminhamento dessa instalação, o trecho mais crítico, ele pergunta se eu quero considerar a perda de carga do cotovelo, da luva. No caso da luva, eu vou desprezar porque a luva está representando para a gente o chuveiro. E dando um OK, vou informar a letra indicadora do trecho, o diâmetro interno de referência, então 20 milímetros, corresponde a 20 milímetros de diâmetro interno. E dando um OK, vou informar que essa tubulação se encontra desenhado no modo isométrico, a velocidade limite é de 3 metros por visualizar as vazões acumuladas trecho a trecho, os diâmetros necessários, que poderão ser, né, indicadas no desenho, e inserida a tabela com cálculo hidráulico no próprio DWG. Esses resultados podem ser aplicados à tubulação e aí, no caso, ele me informa, né, que foi atribuído somente ao trecho mais crítico aqui da nossa instalação. Para os demais, né, eu posso vir aqui e aplicar a mesma dimensão. Atendeu, né, o trecho mais crítico, vai atender os outros pontos. Então, realizado o cálculo hidráulico, podemos também, né, aproveitar esta instalação e, ao invés de ser no modo ramificado, trabalhar com uma instalação em grid ou anéis. Para exemplificar, vamos aproveitar essa subgeral e vamos copiar com o comando utilitários copiar. Copiar aqui também a tubulação. E aqui a gente transformou, né, uma instalação ramificada, espinha de peixe, para uma instalação em anel. Então, acionando a ferramenta do dimensionamento, chuveiros automáticos e sprinklers, é possível efetuar o cálculo hidráulico das instalações em anéis ou grid. Vou selecionar toda a instalação. Ele mesmo, né, já pega só o que é tubo e conexão do Pro-Hidráulica. Ele filtra essa seleção e, na sequência, ele pede para eu selecionar uma poligonal que define a área de uso simultâneo. Então, em grandes galpões, né, a gente vai estar calculando numa área mais crítica, onde aí a norma pede até 25 chuveiros. Então, demarcada essa poligonal, é nessa região, né, que será efetuado o cálculo. Aqui para o nosso salão de festa é tudo, né, que é um salão pequeno, a quantidade de chuveiros é até menor da do mínimo, né, pelas instruções do Corpo de Bombeiro. Então, nesse caso,
Eu teclo Enter, que eu não vou selecionar poligonal nenhuma. Vou selecionar a conexão inicial que abastece a rede. Essa conexão aqui está representando a entrada. Se tiver que corrigir alguma tubulação, ele já corrige. Como foi desenhado, então se encontra aí desenhado em isométrico. E aproximando ali ao desenho, a gente pode visualizar as quantidades de anéis encontradas nessa instalação. Então, clicando em continuar, ele vai trazer as opções para a gente dimensionar a tubulação ou calcular com a tubulação atual. No nosso caso, a gente desenhou tudo com meia polegada. Eu quero que ele dimensione, ele me fale qual o diâmetro será necessário nessa instalação. Vou informar a velocidade de trabalho limite, o diâmetro mínimo e o número máximo de iterações, para ele poder gerar equações de iteração para poder distribuir as pressões na nossa rede de sprinklers. Então aqui a gente vai trabalhar, só para reduzir o tempo de cálculo, com 500 unidades, informar se deve considerar a perda de carga nas conexões. São geradas equações de equilíbrio e obtida a planilha com o resultado do cálculo hidráulico trecho a trecho. Podemos identificar os trechos e inserir essa tabela com o cálculo hidráulico no próprio desenho. Indicamos um ponto para inserção e atribuímos os diâmetros calculados nesse cálculo hidráulico a todos os tubos. E com os mesmos comandos que vimos na instalação de água fria, identificar esses diâmetros calculados no próprio desenho.